E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar a nossa aula de planejamento tributário empresarial. E hoje a gente vai falar do quê? Do STN. O que é STN, professor? Ó, desculpa, a caneta não está muito legal hoje, preciso comprar uma nova, tá? Então, o foco também não é muito aqui na lousa, tá? O foco é mais na minha explicação. Então vamos lá, o que é o STN? O STN é o Sistema Tributário Nacional, tudo bem? Então, o que é isso? É o conjunto que engloba tributos, normas, princípios, é tudo que rege o nosso sistema tributário de cada dos estados, certo? Nós temos um organismo, então esse organismo é formado por princípios, por normas, que depois vai instituir os tributos, porque os tributos é feito um instrumento legal, certo? E quais são os princípios constitucionais tributários? A gente está falando da competência. O que é competência? Cada ente compete a cada ente cobrar aquele tributo que é da sua competência, que é da sua responsabilidade. Um exemplo, os municípios têm os seus tributos, ISS, o ITBI, certo? Os estados têm os seus, a federação tem o seu, tá? E não compete, e cada um tem o seu tributo. Não compete para cada um transferir um para o outro. Não, isso não pode. O que é da competência do Estado é do Estado. O que é da competência do município é do município. O que é da competência do governo, da federação, da União, é da federação. E não cabe a elas montam suas próprias leis, instituem e cobram os seus próprios tributos. Então, uma não pode transferir uma para outra responsabilidade. Um exemplo, o governo federal não pode cobrar o IPVA, que é de responsabilidade do Estado. Tá? Então, o primeiro princípio é da competência. Depois, a gente tem o princípio da cumulatividade tributária. Lembrando que nós temos dois tipos de tributos no Brasil: os impostos, os tributos cumulativos e os tributos não cumulativos, tá? Vamos explicar aqui a diferença. Vou colocar aqui não cumulatividade. Então vamos lá, o que diz a cumulatividade? São aqueles tributos que são incidentes sobre todas as etapas de produção, certo? Então, é o famoso efeito cascata. Ele vai para cada etapa de produção, vai sendo cobrado um imposto, certo? Vamos pensar numa fábrica. A cada etapa que ele passa, o imposto ele vai agregando e vai sendo cobrado de novo. O valor vai sendo agregado, o imposto vai sendo cobrado novamente. Então, ele vai ser cobrado várias vezes repetidamente, até chegar a nosso consumo, que também a gente pega todo esse valor que já foi cobrado antes e é jogado para a gente, é transportado para a gente. Então são chamados tributos em cascata ou tributos em cadeia, que incidem em todas as etapas de produção até o nosso consumidor final, que a gente, no final das contas, a gente paga, é tudo repassado para nós, certo? Depois a gente tem a não cumulatividade tributária, certo? É a incidência sobre o valor agregado, tá? Que é a diferença entre o preço de venda e o custo dos insumos. O que é isso, professor? Preço de venda, a diferença entre o preço de venda e o custo dos insumos. Isso é chamado de lucro, tá? Ocorre quando o mesmo tributo incide na cadeia produtiva, compensando o valor pago em etapas anteriores nas etapas seguintes. O que é isso, pessoal? Quando uma empresa compra, ele tem o direito de recuperar parte do imposto que ele pagou. E ele pode compensar quando ele for pagar, ele pode compensar aquilo que ele tem direito. Então, a não cumulatividade dá direito a créditos tributários, certo? Então, sobre o resultado final, sobre cada compra e cada venda, ele vai ter direito a um crédito e direito a pagar. Um sobre o outro vai compensando. Então, isso vai diminuindo a obrigatoriedade, vai diminuindo o valor de imposto a ser pago, certo? Nós temos o princípio da progressividade.
progressividade. Vamos lá, ele é próprio para tributos sobre renda e patrimônio, certo? Renda, salário, patrimônio, nossa casa, nosso veículo, e consiste na elevação da alíquota para faixas maiores, ou seja, quanto mais eu ganho, quanto maior a minha renda, maior é o imposto que vai ser cobrado. Um exemplo disso é o imposto de renda retido na fonte, certo? O imposto de renda retido na fonte. Quanto maior o valor dele, certo? Quanto maior o valor que eu ganho de salário, mais eu vou ter um desconto de imposto de renda retido na minha fonte. Também, quanto maior o valor de um patrimônio, valor de um carro, valor de uma casa, mais imposto eu pago, certo? Que é sobre o meu patrimônio. Mas o melhor exemplo é o imposto retido na fonte. Inclusive, nossa tabela de imposto de renda, desde 2015, não sofre atualização. Ou seja, nós estamos com uma tabela bem defasada há 5 anos, certo? Então, hoje, quanto seu salário está igual, seu salário pode se manter igual por muito tempo. Só que, conforme os anos vão passando, você pode ser enquadrado, vamos supor, você passa a receber um salário maior, o reajuste, mas você pode ser pego ali pela retenção do imposto na fonte. Hoje, a partir de R$ 1.933, a gente já tem retenção de imposto na fonte, direto na folha de pagamento. Tá? Falam que o princípio da progressividade é um princípio justo. Por quê? Mais eu ganho, mais eu pago imposto, certo? Temos o princípio da seletividade. O que é o princípio da seletividade? Determinados produtos eles são seletivos. Por quê? Porque o objetivo é reduzir a carga tributária de produtos considerados essenciais, aumentando em contrapartida para aqueles que são menos essenciais, tipo supérfluos. Um exemplo, perfume. Perfume tem uma alta carga tributária, porque é chamado de produto não essencial. A tributação é inversamente proporcional à essencialidade do produto para consumo, tornando justa e suportável, certo? Então, os tributos que nós temos, como eu falei, por perfumes, que é supérfluo, ele é muito maior do que produtos de itens básicas de itens da cesta básica. Quanto maior a necessidade, menor a tributação. Quanto mais o produto ele é dispensável, maior a tributação, tá bom? Nós temos o princípio da legalidade. Bom, o tributo só pode ser instituído por meio de uma lei, certo? Uma lei votada e aprovada pelo Poder Legislativo, competente e devidamente promulgada e publicada. Então, o tributo somente pode ser cobrado e aumentado se tiver uma autorização legal, se for aprovado pelo Legislativo, pelo Legislativo estadual, federal ou municipal. Lembrando que compete a cada ente, seja município, estado, União e Distrito Federal, instituir seus próprios tributos, mas ele tem que fazer por forma de lei. Se ele for aumentar, tem que ser feita uma lei que institui esse aumento ou crie um novo imposto. Vamos para os outros princípios, pessoal. Vou parar aqui, senão não cabe. Nós temos o princípio da irretroatividade. Princípio da retroatividade, certo? O que é isso? Ele proíbe a cobrança de tributos em relação a um fato gerador que ocorreu antes da vigência da lei, certo? O que é isso? Um exemplo. Um exemplo disso, vamos supor, a minha casa. É uma casa, um exemplo. Você vai lá,
vai lá pagar o ITBI sobre a transferência da venda ou da compra. Vamos supor que o ITBI ele aumentou a alíquota. Vamos supor que ele vai era para cobrar 5%, certo? Vamos supor, eu tenho uma casa, estou comprando uma casa hoje. Eu tenho que pagar, ser pago o ITBI, tá? Que é essa transferência da casa, do imóvel. Vamos supor que estou comprando hoje, dia 17, hoje eu não sei, hoje é 18 de setembro, tá bom? Vamos supor que eu estou pagando 4% de ITBI hoje. Passou daqui, vamos supor que sábado, segunda-feira, o prefeito da cidade vai lá e institui que o ITBI vai aumentar, vai para 8%. Vamos supor, ia pagar 4, pagar 8. Só que quando que foi a data dessa transação? Foi hoje, sexta-feira. A lei está sendo feita segunda, está sendo promulgada segunda. Ela pode ser aplicada por uma transação que ocorreu antes da lei? Não, porque o fato gerador foi antes, certo? Tá bom? Então a lei ela só pode promulgar fatos geradores futuros, tá? Aquilo que aconteceu depois. Aquilo que aconteceu antes, a lei ela não pode retroagir, ela não pode ir para antes, tá bom? Nós temos o princípio da anterioridade. E isso, pessoal, isso é uma coisa que vale para tributos, tá? Mas isso vale para lei. É a lei, porque tributo é formado sob uma lei. Então, esses princípios aqui é referente a leis. E como o tributo ele precisa da lei para vigorar, então esses princípios, tanto isso vale para o direito constitucional, o direito, como vale para o sistema tributário nacional, que é formado que é instituído em forma de lei, certo? Nós temos o princípio da anterioridade. O que é isso, pessoal? Proíbe a cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro da publicação da lei que o instituiu ou aumentou, tá? E antes de decorridos no mínimo 90 dias, tá? Então eu tenho que respeitar um prazo de 90 dias, eu instituo uma lei que eu vou aumentar um tributo, que eu vou criar um tributo novo. Eu tenho que pelo menos esperar 90 dias para esse item vigorar. E a tendência é que ele não pode ser instituído no mesmo exercício, no mesmo ano civil, ele tem que valer para o outro ano. Nós temos uma situação de exemplo que eu vou passar no exercício para vocês, quando teve aumento no PIS e COFINS, na alíquota de PIS e COFINS sobre os combustíveis, lá em 2017, ainda na época do governo Temer. Nós temos uma situação que pode ser considerada até anticonstitucional e que está em vigor até hoje, mas na época que foi instituída, ela gerou um pouco de discussão, porque a lei foi promulgada num dia, e no outro dia o preço já estava refletido, a alíquota já estava refletido, já tinha sido repassado na bomba de combustível, ou seja, já teve mais que dobrou o valor do imposto, da contribuição de PIS e COFINS sobre os combustíveis. E o nosso combustível ficou aí uma média de 40 centavos mais caro. Vamos lá, temos aqui um exemplo, pessoal. A lei 20 de 9 de 2009, ela só pode valer a partir de 1/1 de 2010, tá? Ela respeitou 90 dias e tem que estar valendo no próximo ano. E a lei, tá? Só que tem exceções. Nós temos a questão de exigência imediata, tipo imposto de importação, imposto de exportação, o IPI, o IOF, que só podem ser majorados por meio de decreto, nos limites da lei. Os empréstimos compulsórios, já expliquei isso na primeira aula, que era o empréstimo compulsório, lançados por motivo de guerra ou calamidade pública. Digamos que é uma coisa de urgência, né? Não pode esperar 90 dias e não pode esperar o outro ano para ser instituída, tá bom? E o imposto extraordinário de guerra, tá?
E nós temos a questão da exigência. Isso é para caso de exigência imediata. Se o instituído, ele pode ser aumentado. Então, imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto sobre produto industrializado, o imposto sobre operações financeiras, ele pode ser majorado por meio de decreto, tá? E imediatamente. E a exigência, as exceções no caso de 90 dias, eles valem, a exigência de 90 dias, eles valem para todos os tributos, com exceção do imposto de renda, tá? E os demais tributos extrafiscais. E ainda quanto à fixação da base de cálculo do IPTU e do IPVA, tá bom? Então, a exigência dos 90 dias vale para todos os tributos, exceto o imposto de renda, tá? E ainda a fixação da base de cálculo do IPTU e do IPVA. Nós temos outro princípio aqui da nossa capacidade. Essa caneta tá horrível, né, pessoal? Mas a minha outra acabou a tinta. Mas isso está no material de vocês. Capacidade contributiva, tá? E isonomia, tá? Todos devem contribuir para os gastos públicos segundo a sua capacidade econômica. Tratamento, ou seja, o tributo ele é igual, independente se você é pobre ou se você é rico, tá? Então todos devem pagar tributos, tá? Tratamento iguais a todos aqueles que se encontram em situação equivalente e tratar desigualdade os desiguais na proporção de suas respectivas desigualdades. Ou seja, nós temos o imposto, os tributos proporcionais, que é no caso o imposto de renda, que conforme mais você ganha, mais você paga. Então isso é de acordo com a sua capacidade econômica, tá? Mas lembrando que quando uma empresa ela paga mais impostos, é de acordo porque ela fatura mais, ela lucra mais. Então ela tem capacidade de contribuir mais com o sistema tributário nacional, tá? E quando é instituído multa também, é de acordo também com a capacidade financeira da empresa. Não adianta também instituir uma multa porque deixou de pagar tributo ou recolheu errado, e a empresa também não tem capacidade de pagar também porque ela não tem essa condição. Isso é de acordo também com a sua capacidade. Não adianta querer cobrar do Adalberto ME a mesma coisa que vai cobrar da alíquota é a mesma, tá? Mas a mesma sanção que vai cobrar para a Nestlé. Não adianta. Nós temos a questão da vedação ao confisco. Proíbe a utilização de tributos como meio de retirar do contribuinte as condições de desenvolvimento normal de atividade econômica lícita, tá? Decorre do direito à propriedade, tá? Então, eu não posso utilizar de tributo para prejudicar o desenvolvimento normal da atividade do cidadão, da empresa, tá bom? Um exemplo, tirar um exemplo aqui decorre do direito à propriedade, eu não posso penhorar ali um terreno de uma firma para pagar tributo, tá? Ou penhorar as instalações, retirar as instalações da firma, da empresa, para se pagar tributo. Então isso é vedação ao confisco. Eu não posso tirar parte do patrimônio, vamos supor, vai tirar o galpão de uma firma, onde é que vai produzir? Não tem, porque está tirando ali onde está sendo efetivado a atividade do cara, tá bom? E nós temos aqui outro princípio também chamado de liberdade de tráfego. Ah, mas professor, mas e o pedágio? Proíbe a utilização de tributos como meio de retirar do contribuinte as condições de desenvolvimento. Estabelece, liberdade de tráfego. Estabelece a livre circulação de pessoas ou bens no território nacional,
proibindo a instituição de barreiras tributárias intermunicipais ou interestaduais, salvo quando se tratar da cobrança de pedágio pela utilização da via pública. Mas peraí, mas e se eu não pagar pedágio? Eu não posso circular? Tá aí uma questão, hein? Tá aí uma questão. Ah, mas mais um ponto que eu vou te falar. Existem, é feito, os lugares dão a opção para a gente fazer a circulação fora do pedágio. Só que as condições são bem questionáveis, né? Ou seja, então esse é um ponto bem interessante aí que cabe aí uma pesquisa. Será que o imposto, o pedágio não está ferindo essa parte da liberdade de tráfego? Tá? Só que a própria lei fala, exceto para a cobrança de pedágio. Ou seja, a gente tem livre circulação. Só que onde é instituído pedágio, é cobrado não pela circulação, é cobrado pela utilização. Tá bom? Ainda mais porque a via, quando a gente paga um pedágio, a gente está pagando um serviço. A gente está pagando o serviço da via, a gente, na verdade, está pagando ali uma contribuição, né? Uma contribuição de melhoria, né? Tem uma discussão se isso é uma contribuição de melhoria, se isso é uma taxa, tá? Ainda o pedágio é uma questão bem relativa, mas nós temos as imunidades, outro princípio são as imunidades tributárias, tá? Suprimem a competência tributária quando na cobrança de impostos, ou seja, eu estou dando o direito de não cobrar tributos sobre algumas situações. Ou seja, qualquer imposto, tá? Não quer dizer que eu não posso cobrar taxas sobre livros, jornais, periódicos e papéis destinados à sua impressão, tá? Que é chamado de os templos de qualquer culto. Templos têm imunidade tributária, não paga imposto, tá? Os impostos, no caso, sobre o patrimônio, renda ou serviço, não se cobra imposto da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios. É imunidade recíproca, porque um ente não pode cobrar do outro, tá bom? O governo federal cobrar do município o imposto. Não, isso não se cobra. Inclui também as autarquias, as fundações, tá? Relativamente às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes, relativos. Entre essas finalidades essenciais estão os partidos políticos e fundações, não se tem imunidade tributária, imunidade de impostos, entidades sindicais, tá? Os sindicatos, no caso, e as instituições de educação e de assistência social de caráter filantrópico, que atendam a algumas condições. Regularidade fiscal e contábil, ela tem que estar em dia com a sua contabilidade e com o seu fisco, que não distribua lucro, certo? Que não façam remessa ao exterior e que cumpram obrigações acessórias. Lembrando, a imunidade ela é de impostos, não quer dizer que ela não vai pagar as contribuições, o INSS, o PIS, o COFINS. Isso vale para todas essas instituições aqui que tenham imunidade de impostos, tá? Isso vale para impostos, ainda mais que está uma discussão aí sobre a cobrança de PIS e COFINS sobre templos religiosos, tá? E aí está se discutindo, mas igreja tem imunidade tributária, mas isso só vale para impostos, pessoal, para taxas, essas coisas, e é isso aí. Até foi vetado essa proposta aí pelo presidente, vetou alguns pontos, mas a Câmara e também apoiado pelo próprio presidente, mesmo ele vetando, mas isso é apoiado por ele abertamente, que quer deixar de instituir essas cobranças de contribuições sobre as igrejas, tá? Sobre os templos, visto que ele já tem imunidade de impostos, ou seja, um veículo registrado no nome de uma autarquia, no nome de uma igreja, tá? Ele não é cobrado o IPVA, tá bom? Pensem bem nisso, não é cobrado
PVA, o Imposto sobre Propriedade Veicular Automotivo. Pessoal, acabou nossa explicação. Fiquem com as atividades, a atividade que eu vou dar aí para vocês. Assista essa aula, tem o material impresso, escrito, digitado. Então, dá uma lidinha, a mesma coisa do que eu estou falando. Quem prefere escutar minha voz, desculpe pela lousa, a tinta é um desastre. Mas enfim, vou trocar essa caneta aqui. Até mais, pessoal. Fiquem bem. Até a nossa próxima aula.